Muito se fala em mudança, em acompanhar a mudança, ficar na zona de conforto, se eu entro na zona de medo, de pânico, como que funciona tudo isso pra gente? O que acontece é o seguinte, as pessoas, de uma maneira geral, ressentem uma mudança, elas ficam resistentes mediante a mudança, porque imagine o seguinte, você está acostumado a fazer algo da mesma forma constantemente. Isso cria pra gente uma rotina confortável. E, de certa forma, conforto é bom, só que ele é ruim quando se torna um comodismo. Então, a mudança por si só, ela tem os seus aspectos extremamente positivos, porque quando existe uma mudança, a mudança ela visa ter um resultado melhor. Tudo bem? Uma mudança, quando acontece uma mudança na sua empresa, uma mudança de função, uma mudança da forma de fazer o trabalho, toda mudança exige um movimento e toda mudança foca para ter um resultado melhor. De certa forma, é isso que acontece. Lógico, quando a mudança é provocada pelo ambiente, a gente tem que refletir sobre um aspecto muito importante. Quando a taxa de mudança externa a você, ao ambiente, ela é maior do que a taxa de mudança interna, ou seja, você não quer mudar, você quer ficar resistente, apegado a um passado, isso tende a gerar um conflito muito grande interno na gente, e eu diria que para uma empresa isso gera até a falência, quando a taxa de mudança externa é maior do que a taxa de mudança interna. Para você, pessoa, quando a taxa de mudança externa é maior do que a sua mudança interior, vai deixar você travado. E travado onde? Preso na sua zona de conforto. Preso no quê? No seu medo. Nós não mudamos muitas vezes porque nós temos medo. Medo do novo, medo de arriscar, medo de tomar uma decisão errada, medo de perder aquilo que a gente acredita que tem, medo de perder alguém, como se a gente pudesse ter alguém, medo de perder uma situação que é confortável. Aí o que a gente faz para lidar com tudo isso? A primeira fase que a gente tem em nossas vidas, quando acontece uma mudança, é o quê? É a resistência. A gente sai da resistência, aí a gente vem para uma não aceitação. E parece que a gente fica brigando com isso e parece que a gente está patinando na vida para tomar uma atitude e não consegue sair do lugar. A gente fica preso, como se fosse um ciclo vicioso. Então isso é mental. De certa forma, uma energia mental que faz a gente ficar preso. E da onde que vem tudo isso? Medo é uma dor passada, projetada no futuro. Escuta isso comigo, essa frase é importante. Medo é uma dor passada, projetada no futuro. Então, quando eu estou numa situação confortável, vem algo novo, eu travo. Por que eu travo? E muitas vezes eu nem sei por que eu travo. Porque existe algo na minha história pessoal, vários eventos, uma série de outras situações que, de certa forma, geraram essa zona de conforto, geraram essa insegurança, geraram esse medo de perder alguma coisa, ou medo de não conquistar alguma coisa. Isso trava a gente. Então, muitas pessoas hoje têm medo de tomar uma atitude. Eu falo, use o medo como estratégia potencializadora, estratégia para você se mover, porque toda mudança exige o quê? Movimento. Ontem mesmo, conversando com uma colega minha, ela disse o seguinte, ela falou assim, PA, mas eu tenho medo de mexer com essa dor, eu tenho medo de mexer com essa emoção. E eu disse a ela, se você não trabalhar essa emoção, se você não trabalhar esse sentimento, se você não se conectar com essa dor, o que pode acontecer com você? Nossa, se eu não trabalhar isso, se eu não mexer com isso, se eu não resolver isso, eu posso entrar numa depressão, numa crise de ansiedade absurda, eu posso perder muito mais. Opa, então você está descobrindo um outro medo. Ou seja, o medo de ficar parado e não fazer nada. E eu perguntei para ela, qual é o maior medo? É de você ficar parado e gerar todos esses impactos negativos? Ou medo de acessar essa dor, o medo de sofrer? Falou de gerar todos os resultados negativos se não fizer nada. Ou seja, então usa um outro medo contra ele mesmo. Usa o medo contra ele mesmo. Você está tendo consciência de um medo maior. Então este medo maior, ele vai simplesmente suprir este medo aqui, vai colocar você em movimento. Tá fazendo sentido para vocês, gente? É usar o medo contra ele mesmo. É descobrir um medo maior que vai gerar movimento para você, vai fazer você tomar atitude, vai fazer você se arriscar. Lógico, um risco calculado, um risco com responsabilidade, um risco saudável para você se colocar em movimento. Só o fato de estarmos vivos já basta
para a gente sentir medo. Esta é a grande jornada. E as pessoas falam assim para mim, mas a minha vida é altos e baixos, toda hora altos e baixos, então eu tenho medo desses altos e baixos. Então tenha medo de estar vivo. Porque é como o eletrocardiograma, altos e baixos significa que seu coração está pulsando, está batendo. Se tivesse só desse jeito, você estaria morto. Então viver, essa experiência, viver já faz parte de você ter esta jornada e vivenciar todas essas emoções. Talvez o nosso maior problema é não querer ter medo. O nosso maior problema é não querer ter problema. Não existe. Este é o maior problema, não querer ter problema no mundo. Isso faz parte. E se fortalecer emocionalmente vai fazer a diferença para você. Coloque movimento em toda mudança que existe. Começa a conhecer os seus medos. Começa a olhar para ele de uma forma diferente. É como se você fosse dançar uma música. Quando a dança é de casal, uma dança de salão, por exemplo, os dois viram um. Então entenda o seu medo, entenda por que ele existe, da onde que ele foi gerado, para você acompanhar, entender o que ele gera na sua vida, que de certa forma está muitas vezes no nosso inconsciente, e o objetivo do nosso inconsciente é se manter inconsciente. Então a busca e a jornada por autoconhecimento, entender como você funciona, porque você tem os comportamentos que tem hoje, é fundamental. E para isso, meu amigo, minha amiga, você precisa agora fazer uma investigação interna aqui dentro de você, para aumentar essa taxa de mudança interna, que seja maior que a taxa de mudança externa, para realmente fazer a diferença na sua vida. Quer mudar agora? Então começa a fazer um diário das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, daquilo que mais te impede, te bloqueia e te anestesia para a vida. É hora de viver com essa emoção, com todas elas. É isso aí, gente.